Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, o podcast aqui da Paróquia de Cascais, onde habitualmente eu e o Padre Mendo vamos conversando sobre alguns temas que nos vão interessando ou que achamos que podem e devem interessar também à nossa comunidade paroquial. Nós estamos agora no início do mês de novembro, conhecido assim na tradição da Igreja pelo mês das almas, porque começamos logo este mês com duas festas, se quisermos, uma solenidade e uma comemoração. A solenidade de Todos os Santos e a comemoração dos fiéis defuntos. E é um bocadinho neste tom, nesta linha que hoje queremos desenvolver esta nossa conversa, este nosso programa. Não é assim, Padre Mendo? É verdade, também marca o tom de todo o mês de novembro, que é assim o mês das almas, como tradicionalmente se diz, não é? E que de facto, eu estava a reparar agora, avisaram-me a semana passada que eu uso muito esta bengala do de facto, e agora já estou a ver mais um de facto, e bolas, mais uma vez. Não há problema nenhum. Podes estar descansado que as bengalas vão e vêm, ou seja, daqui a um bocado já não dizes essa, mas dizes outra, faz parte, está descansado. Sim, mas é um assunto que acho que marca toda a gente, porque nesta altura também nos lembramos de rezar por os nossos que morreram há pouco tempo, ou há mais tempo. É uma altura em que também culturalmente vemos muitas coisas a acontecer, se calhar mais de uma cultura importada no que diz respeito à véspera de Todos os Santos, o que chamamos hoje em dia o Halloween. E portanto marca culturalmente falando, seja pelas tradições antigas de rezarmos, antigas e bem presentes hoje, de rezarmos por aqueles que já partiram, e seja também por estas novas tradições que também para muitas famílias católicas às vezes ficam assim um pouco a bailar, a pensar como é que eu me enquadro no meio disto tudo, não é? Eu acho que já contei esta história, mas eu acho que pode ser uma história muito simples que ajuda a diferenciar de facto esta perspectiva. Uma vez quando na nossa peregrinação a Fátima aqui da paróquia, tu acho que nunca chegaste a ir porque só estás cá na pandemia, pois não? Não, este ano vai ser a primeira peregrinação a Fátima. Então, ao voltar lá de Fátima, vinha no autocarro com os mais pequenos da catequese ou dos escuteiros, já não me lembro, e estava na conversa com alguns deles e houve um pequenininho que vira-se para mim e pergunta-me qualquer coisa do género: o que é que o Padre Nuno mais quer, mais gostava? O que é que o Padre Nuno mais gosta? E eu respondi: ir para o céu. E a reação dele foi: então o senhor Padre quer morrer? E eu disse: não ouviste bem a minha resposta. Eu quero viver, eu quero ir para o céu. O céu não é morrer, o céu é ir viver. E acho que é um bocadinho esta diferença. Nós, na Igreja, falamos sobretudo da vida eterna. Que passa pela morte e passa porventura pelo purgatório, pela nossa purga, das nossas culpas, mas fala sobretudo da glória do céu. Nós queremos viver, nós falamos do céu como vida e como vida eterna. Como dizia Jesus também lá aos saduceus, Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Ao contrário, se calhar nas outras tradições, em que nas outras tradições assim mais populares e mais comerciais e mais, não sei, festivaleiras, se calhar é a melhor expressão, não é? Em que é o culto sobretudo da morte, dos mortos, dos meio-mortos, não é? Dos zombies, ou dos vampiros, ou daqueles que vêm lá dos túmulos e daqueles que vêm com sinais que já cá não estão, não é? Nós é ao contrário. Portanto, e é um bocadinho essa cultura que nós devemos propor. Aliás, a mensagem cristã nuclear é a ressurreição, é a vida eterna. Sim. Que não anula no sentido, sim, não anula a nossa experiência da morte, não é? Da morte todos os dias e da morte física, mas dá-lhe o sentido, dá-lhe o alcance derradeiro, dá-lhe o alcance último. E é mais ou menos com este tom que hoje nós gostaríamos de falar um bocadinho a partir das festas, não é? De todos os santos e dos fiéis defuntos. Falar um bocadinho então quem é que são estes todos, não dá para falar de todos, então o Padre Mendo lembrou-se, não é? Lembraste de trazer os santos, ou neste caso os beatos de 2023. É verdade, porque fomos a ver, ninguém foi canonizado durante o ano de 2023. Se calhar ainda pode haver alguma canonização, não vai haver. Não está nada planeado. Porque a canonização normalmente tem que ir ao consistório, tem que ir aos cardeais, tem que ser apresentado primeiro, mas pronto, houve beatificações, por isso vamos conhecer um bocadinho genericamente quem são e porque é que são para nós exemplo. A diferença dos beatos para os santos é que a Igreja apresenta os beatos sobretudo para as igrejas locais. Sim. E de uma maneira também, se calhar, temporal, ou seja, se a devoção a estes santos, a estes beatos, nas suas cidades, nas suas igrejas, nas suas realidades eclesiais, esmorecer, não é? E desaparecer, eles ficam como beatos e ficam lá no calendário lá do Martirológio Romano e param ali. Agora, se continuar a crescer, então a Igreja propõe como modelos universais de santidade e para sempre.
Mas, Ela pronto, diz ser também uma declaração infalível. Quando se declara como santo, tem um outro peso. Exatamente. Não quer dizer que o beato não esteja no céu, mas quer dizer, o peso da afirmação Claro que já está no céu de certeza, não é? Mas como modelo de santidade e como modelo de intercessão universal, não é? Mas a nós interessa-nos porque, porventura, podemos começar a rezar por intercessão destes beatos e também pode ajudar a sua canonização. Claro. E depois, depois tem esse aspecto do culto, não é? Quer dizer que em teoria os beatos são só celebrados na diocese, na igreja local, na igreja local onde isso aconteceu, onde foram congregações, movimentos, sim. Enquanto o santo não pode celebrar em qualquer lado. Portanto, ainda que na prática isso às vezes não se faça, porque as pessoas já têm devoção ao beato e nada impede propriamente em absoluto. Não, estamos a falar da proposta da igreja, ou seja, como obrigação nós temos no missal, temos as memórias obrigatórias e temos que as cumprir normalmente, a não ser que haja razões pastorais graves de não o fazer, não é? Mas uma coisa é a indicação da igreja, outra coisa é a devoção particular e pessoal, com certeza. Sim, mas digo, por exemplo, tivemos o Carlo Acutis há pouco tempo. É um beato. Em teoria, seria só celebrado em Itália, em Milão. Sim. Mas na prática, toda a gente, no fundo, lembrou-se daquele dia como o dia do beato Carlo Acutis, ainda que popularmente já esteja assim difundido, não é? Já tem culto. Mas isso é um dos sinais para ser canonizado. Pronto, ainda bem. E por isso é que nós vamos apresentar estes beatos, porventura também para espalhar a devoção a estes beatos para poderem ser canonizados melhor. Mais depressa. E pronto, depois havemos de falar sobre o purgatório, não é? sobre a morte. Mas o purgatório que é quem fala de vida também. Portanto, claro, vida exatamente. Para sempre, sim. Como vamos ver que sim. Como veremos mais à frente, não é sinal de morte, quer dizer, claro que passou pela morte, mas é pelo contrário, é o sinal de que vem aí o céu, não é? Portanto, muito bem. Está-se a caminho. Padre, então diz-me lá quem é que, segundo a tua, como é que se diz, segundo a investigação apuradíssima, como o São Lucas fez para os seus evangelhos, quem é que são os beatos de 2023? Eu tive um trabalho muito mais facilitado, porque enquanto o São Lucas teve de ouvir os testemunhos oculares todos que conheceram Jesus, ouvir também, acreditamos nós também de Nossa Senhora, que é que foram assim os relatos e tudo mais, e de quem estava mais perto dela. No nosso caso, temos já um site do Dicastério para a Causa dos Santos, em que nos aparece logo todos os que foram beatificados, no fundo, nesse ano. Boa. E quem está previsto ainda ser, que ainda falta até ao final do ano, uma última beatificação, não de uma pessoa, mas de vários, que vai ser agora no mês de novembro. Ao todo, houve celebrações, porque alguns é com marido e mulher, outros é com companheiros, outros é com os filhos. Quase todos são com companheiros. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beatificações este ano. Boa. Canonizações, 0. Portanto, este ano não tivemos nenhuma canonização. Não é assim tão raro, claro que em 2020 não houve também, em 2018 também não, em 2016 também não. Portanto, não é que haja santos todos os anos, nem beatificações. Até porque o processo é longo, é difícil e pronto, é trabalhoso. E além disso, não é fácil também reconhecer os milagres por intercessão desses santos, que é uma das marcas fundamentais também no processo de canonização. Como podem ouvir, nós já tivemos aqui o Padre Ricardo Figueiredo a falar sobre isso, não foi? Num dos primeiros episódios foi aqui logo do início, sim. Foi falar um bocadinho sobre o processo de canonização, sim, em que fala sobre essas coisas todas. Por isso, quem quiser, vá à procura lá no histórico. E há um programa só sobre como é que funciona este processo de beatificação e canonização dos santos. E podemos pôr o link também depois na descrição do próprio episódio. Se não nos esquecermos. Quem é que são então os beatos de 2023? Conta-me. Vou fazer uma pequena apresentação sumária, depois só destacar 2 que foram também aqueles que se falaram mais, ou pelo menos que se falou algo, porque outros, lá está, como é muito dedicado também a regiões próprias, muitas vezes também nos escapam. Uhum. Então, Beatos 2023 por ordem cronológica. A primeira canonização, beatificação que tivemos foi no dia 22 de abril, que foi o Henri Planchard, Ladislas Radigue e 3 companheiros, que eram franceses, que durante o período, no fundo, de Paris, em que havia a Comuna de Paris, foram presos e acabaram por ser fuzilados pela questão da fé. Portanto, queria-se, no fundo, naquele período político, criar uma nova ordem social em que a igreja não tinha lugar. Estes mantiveram-se fiéis e foram mortos por ódio à fé, no fundo, essencialmente. São mártires. Dia 6 de maio, Maria da Conceição Barrechenguren e Garcia.
que viveu entre 1905 e 1927. Ele morreu novíssimo, com 18 anos. Não, com 22 anos. 22, sim, desculpa. Mas sobre esta vou comentar depois no fim, porque é uma que eu acho curioso e acho que se vai falar mais daqui a uns anos. Mas ela é espanhola? A espanhola, proveniente de Sevilha, se não me engano, já vou confirmar daqui a pouco. Já vamos falar daqui a pouco. 6 de maio também, o Jacinto Vera, que viveu entre 1813 e 1881, foi o bispo de Montevideo, primeiro bispo de Montevideo, da América do Uruguai. Sul, e viveu durante processos políticos muito turbulentos da independência do país, lutando pela independência da Igreja face aos poderes políticos e pela liberdade religiosa, e tinha no fundo um grande zelo apostólico, visitava os lugares missionários da sua diocese. Sim. Morreu velhinho. Este morreu velhinho. Dia 25 de junho. Estás a dizer os dias da canonização, da beatificação. Da beatificação, sim. 25 de junho foi Elisa Martínez, viveu já no século XX, 1905 a 1991. Quase quando tu nasceste. Apesar do nome, parece que é italiana, pelo que eu pude perceber, foi a fundadora da Congregação das Filhas de Santa Maria de Leusa. E é distinguida sobretudo pela sua caridade heroica, além de ser fundadora, e fez tudo aquilo para que a sua obra, que claro, como todos os fundadores acreditam que é uma obra de Deus, se expandisse no máximo do mundo. E dizia ela que a nossa vocação religiosa assemelha-se à de Cristo Redentor, não apenas enquanto cristãos, mas mais intimamente e mais perfeitamente, porque somos chamadas a participar na sua obra de redenção. Portanto, muito ligado a esta ideia de ser co-redentoras com Cristo, assim, ou no fundo, participarem da redenção também, completando na carne aquilo que falta a paixão de Cristo, como diz São Paulo. E morreu velhinha também. Também morreu velhinha em 1991, já era nascido na altura. Dia 10 de setembro, também já vou destacar daqui a pouco, e que já se calhar ouvimos falar antes, Joseph e Victoria Ulma e os seus 7 filhos, foi uma família toda em conjunto. Foi na Segunda Guerra Mundial. Morreram no dia 24 de março de 1944. Mas eram católicos, não eram judeus. Católicos. E guardaram, no fundo, albergaram uma família judaica durante a perseguição dos nazis, e por isso mesmo foram então mortos. E dia 30 de setembro, Giuseppe Beotti, que viveu no século XX, entre 1912 e 1944, e que também ajudou a esconder hebreus dos nazis, era um pároco, e que no fundo mobilizou toda a paróquia para ajudar quando se soube daquilo que iam fazer com os judeus, mobilizou e conseguiu salvar cerca de 100 judeus na sua pequena paróquia, e manteve-se na igreja quando sabia que vinham no fundo para o prender. Ele pôs-se a rezar, não fugiu, ficou com as pessoas e também morreu por ódio. Mas morreu novo, 32 anos. 30 sim. 912, 944. Desta vez eu consegui fazer as contas certas. E vai ser beatificado agora em novembro, o 7º que falta. 7, não me enganei, para as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sim. O 7º, que é o Manuel González Serna Rodrigues, e 19 companheiros foram mártires durante a Guerra Civil Espanhola, e que por ódio à fé, mais uma vez, foram mortos pelo simples facto de serem sacerdotes, alguns seminaristas e outros leigos que em Sevilha se mantiveram fiéis à fé e pronto, e de facto na altura destruíam-se imagens sacras, incendiavam-se igrejas, edifícios religiosos, matavam-se padres, portanto fazia parte do programa, pronto, como sabemos, que da guerra sangrenta civil espanhola, e eles foram umas destas vítimas que, por se manterem fiéis à fé, foram depois mortos por ódio à mesma. Então quais é que são os dois destaques que querias fazer, então? Recordar? Maria da Conceição, Barren, Cheguren e Garcia. E porquê? Porque era uma santa, nasceu no início do século XX, em 1905, e que nasceu com uma saúde débil. Era difícil, no fundo estava doente. E ainda que estivesse doente, procurava viver a virtude no meio das doenças da melhor forma possível. Portanto, apesar de estar doente, não atirou a toalha, não se fez uma coitadinha, mas procurava viver dentro das doenças que tinha, entre as quais tinha também uma doença mental que tinha herdado geneticamente da mãe, e
e não deixava, no fundo, não tirou a toalha. Fez algumas peregrinações, chegou a ir a Lisieux, onde tinha uma grande devoção também à Santa Teresinha do Menino Jesus, que também morreu com 24 anos e de tuberculose. Queria ser carmelita quando era nova, tinha assim, um grande desejo de vida religiosa, mas a saúde não a deixou, e acabou por morrer também de tuberculose aos 22 anos em Granada. Mas apesar de conhecer pouco, tudo o que eu conheci foi aquela pequena descrição da como é que se chama agora? Dicastério para a doutrina dos santos. A causa dos santos. Para a causa dos santos. Creio que depois já se poder descobrir aqui algo mais, uma próxima da Santa Teresinha, alguém que morreu novo também e que no meio da doença e no meio da juventude da doença, que também há quem passe por esse tipo de situação, procurou ser santa, não é? E procurou a santidade, pôr Deus em primeiro lugar, e assim foi vivendo. Não desistiu, não foi uma coitadinha, mas olha, se Deus me chamou para esta situação, vamos vivê-la com uma santidade e com um certo heroísmo. Depois, o outro destaque, que na verdade não há assim muito mais a dizer além daquilo que já dissemos, mas o destaque para ser uma família, ao ser uma família canonizada toda em conjunto, estes Joseph e Victoria Ulma e os seus 7 filhos, que morreram no dia 24 de março de 1944, que eram polacos, com eles mesmos 7 filhos, e que, ainda que soubessem do risco que era e não terem muito dinheiro, eram uma família pobre, esconderam em casa uma família judaica por 1 ano e meio. E essa própria família também tinha 8 pessoas, portanto era um Sol Goldman, a mulher, suponho eu, e 6 filhos, e pronto, no fundo foi este heroísmo das coisas pequeninas, que na altura eram grandes porque era uma questão de vida ou de morte, não é? 1 ano e meio a sustentar outras 8 pessoas, a arriscar a própria vida e até a entregar a própria vida depois que foram descobertos por um soldado nazi e acabaram por ser executados. Sim, não é só a própria vida, é a vida dos filhos. A vida dos filhos, tudo. É preciso uma decisão. É uma decisão fantástica. Estarem todos para o mesmo, não é? Sim, sendo que um dos filhos, um destes seus 7 filhos, ainda estava na barriga da mãe. Portanto, só descobriram depois, pelo que deu a entender também lá da descrição, eles foram enterrados algo à pressa e só depois, quando fizeram uma exumação e foram dar-lhes uma sepultura digna, é que perceberam que a Victoria estava à espera de bebê e, portanto, não eram só 6 pessoas da família que tinham morto, mas também a 7ª que estava na barriga da mãe. E acho que eram estes os 2 destaques, o Joseph e a Victoria Ulma e os seus 7 filhos, um exemplo de família que no fundo se entregou a esta causa que lhe foi apresentada ao longo do caminho, não foi assim uma decisão da sua cabeça, vá. E a Maria de la Conceição Barrecheguren e Garcia. Eu disse que era sevilhana, não tenho bem certeza se é sevilhana. Não, disseste Granada, por isso é da Andalucia na mesma. Não, acho que não é Granada, sim. Em Granada, exatamente. E bem, vamos ver se... Sim, uma das coisas que dá para notar primeiro é a diversidade dos beatos, né? De novos, velhos, famílias sozinhos, religiosos, obispos e leigos. E uma das coisas que dá para ver também é que boa parte deles viveram em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos de complicação, quer a Segunda Guerra Mundial, quer também a Guerra Civil Espanhola, a independência do Uruguai, a situação de doença, não é? Doença da Maria da Conceição, também ali na Comuna de Paris. Por isso, não estou a dizer que é o lugar certo ou o tempo certo para haver santos, são as crises ou as dificuldades, mas uma coisa é certa, também as dificuldades não nos tornam impermeáveis à graça de Deus, antes pelo contrário. Claro. É aí também que a graça de Deus mais ou melhor se pode evidenciar. Por isso esse desafio a todos, universal mesmo, famílias, religiosos, leigos, novos, velhos, mesmo no meio de dificuldades mais pessoais, físicas ou morais, ou mais públicas e circunstanciais, de guerras, de conflitos, de dificuldades, é aí que a graça de Deus também melhor se pode e deve manifestar. Por isso este convite a todos a vivermos com essa lógica, com esse paradigma, sabendo que temos a intercessão agora ainda mais completa, ou ainda maior, de todos aqueles que estão no céu, não é? Para nos encaminhar para lá também.
Sim, se calhar por falar em intercessão, vamos passar para o tema seguinte, em que vamos interceder pelas almas do purgatório durante este mês de novembro. O que é que o Padre não nos pode ensinar ou lembrar sobre isto das almas do purgatório? Porque é que rezamos por elas? Qual é que é o sentido disto? Não é só uma recordação do passado que os avós faziam e nós fazemos só porque sim? Então, o que é que nos podes ensinar sobre isto? Então, assim, eu não sou perito em almas do purgatório, mas acho que não é difícil. Ou seja, a lógica, o chapéu de chuva, ou assim, o contexto é o credo. Nós acreditamos na comunhão dos santos. Sim. Né? E o que é isto, a comunhão dos santos? Ou seja, vem se quisermos, naquela expressão que o São Paulo usa muitas vezes nas suas saudações, das suas cartas, não é? Aos santos que estão em Roma, aos santos da Igreja de Corinto, não é? E o que é que são os santos? Não é necessariamente estes canonizados, mas os santos que são de Deus. Só Deus é santo, não é? Por isso nós somos santos pelo batismo. Então, quando nós dizemos que acreditamos na comunhão dos santos, estamos a acreditar na comunhão de toda a Igreja. Sim. Não necessariamente, nem exclusivamente nesta igreja, se quisermos, peregrina sobre a terra, mas em todas as etapas do ser, ou do viver a igreja, ou de viver a fé. Na terra, no céu, e se quisermos, na passagem, na transformação, na purificação de que vai da terra ao céu. Por isso nós acreditamos, se quisermos, na comunhão entre nós que estamos aqui ainda neste caminho, entre aqueles que estão em purificação, em estado de purificação, e aqueles que já contemplam, já estão na glória de Deus, na glória eterna. Sim. E esta comunhão dos santos, se quisermos, aqueles mais carentes, mais necessitados, porque não podem nada, ou seja, não podem pela intercessão, porque não estão junto de Deus, nem pelo exercício da caridade, porque não há por onde viver. Aqueles mais necessitados são os que estão, como nós chamamos, são os que estão no purgatório. Por isso nós, ao dizermos que acreditamos na comunhão dos santos, acreditamos que nós, aqui na Terra, podemos, com obras de caridade, com oração mais fervorosa, com exercícios de piedade mais intensos, pedir a Nosso Senhor que aproveite esses pequenos méritos da nossa ação para mais rapidamente salvar ou purificar aqueles que estão nesse estado de purgatório. Atenção, existem só, se quisermos, duas direções, dois destinos depois da morte física aqui na Terra, não é? Existe a vida na comunhão com Deus e existe a vida na ausência de Deus, que é o inferno, que é a morte. O purgatório não é um terceiro caminho. O purgatório é já, se quisermos, assim, o tapete rolante, que vai assim devagarinho, muito devagarinho, ou mais depressa, consoante também as nossas orações e o nosso exercício de caridade e a purificação das faltas ou das consequências das faltas que nós fomos fazendo aqui na Terra, mas é um caminho que só tem uma direção, que é o céu. Como dizemos há pouco, é um caminho de vida também. É um caminho de vida também, sim, com certeza. E que nós devemos rezar pela sua salvação mais imediata. E ao ler um bocadinho sobre nós rezamos todos os terços, né, todos o rosário que nós rezamos no final de cada mistério, também como Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos, nós rezamos, não é, pelas almas do purgatório. Por isso sempre que rezamos o terço assim de uma forma mais familiar, mais comum, nós já estamos a rezar pelas almas do purgatório. Em todas as missas, não aparece o nome almas do purgatório, mas em todas as missas, quando nós rezamos pelos defuntos, rezamos também por aqueles que adormeceram, né, na amizade ou na esperança da vida eterna. Por isso estamos a rezar também pelas almas do purgatório. E na Igreja, além deste mês das almas, este mês de novembro, em que somos de uma forma mais frequente e com este tom até da liturgia a rezarmos pelas almas do purgatório, também há um dia por semana, que é a segunda-feira, que é o dia depois do domingo, o dia depois do Senhor, que a Igreja tradicionalmente reza pelas almas do purgatório. Por isso, o convite é este, em cada terço, em cada segunda, no mês de novembro, de uma forma reforçada, mas rezarmos muito por todos aqueles que, partindo deste mundo, porventura, estão neste caminho ainda de purificação. Lembra-se
daquela resposta, tu sabes o nome da amiga ou não? Que Lúcia perguntou logo. Amélia. Em que a Lúcia perguntou, não é? Se a Amélia ia para o céu e Nossa Senhora disse que ia ficar no purgatório até o fim dos tempos, não é? Por isso é preciso rezar para antecipar esse fim dos tempos para a Amélia. E ao ler, assim, há muitas orações, as orações do São Miguel. O São Miguel é o arcanjo na batalha contra o mal e por isso é também o protetor das almas do purgatório, de vencer para que nenhuma alma vá para o inferno, e por isso é o principal intercessor também das almas do purgatório. Há algumas devoções e tive a ler uma novena engraçada, da novena das almas do purgatório, em que o autor dessa novena reflete um bocadinho sobre as razões de porque é que as almas do purgatório sofrem. Mas o que eu ia perguntar, não estão simplesmente à espera, não estão só assim não, estão na passadeira rolante tranquilamente a apanhar... Tentem pôr água oxigenada numa ferida, não é? Sim. Sofre sempre um bocadinho, sabendo que é um sofrimento que nos vai dar saúde, não é? E é um bocadinho isso, ou seja, purgar as faltas traz sofrimento, por isso o purgatório não estou ali de férias na fina, assim como tu estavas na passadeira para passar de um lado para o outro da estrada à espera que houvesse vaga, não é? Porque no céu há overbooking, não, estão de facto em estado de purga e de purificação. Portanto, se vem água oxigenada, vem também algum sofrimento associado. Claro, para limpar as impurezas, para limpar as ofensas, não é? Para limpar as doenças. Minha pergunta era retórica, só para não parecer... Foi bem feito, não. Eu não levei para a retórica, porque já estava aqui muito atento aqui. Então estava a dizer que estive a ler assim na diagonal assim, uma pequena novena para as almas do purgatório, sei que nós podemos fazer nesses 9 dias depois, ao dia 2 de novembro, em que o autor discorre um bocadinho sobre a razão das dores e de facto nós podemos antecipar e podemos quase trazer o purgatório até nós, não é? Para nos ajudar a antecipar o céu, para nos ajudar a vivermos melhor aqui na Terra e por isso passarmos menos tempo no purgatório. Então ele dizia logo no primeiro dia que uma causa, a maior causa de sofrimento no purgatório é no purgatório ter a noção de que nós próprios somos a causa desses sofrimentos. Ou seja, pelos pecados que cometemos em vida, não é? Por isso, perceber que aquilo que estamos a sofrer, como purga no purgatório, fomos nós que escolhemos, fomos nós pelas nossas más opções, foi pelos nossos pecados, e isso é assim quase como, às vezes há assim estados depressivos, ou estados assim mais é um bocadinho isto, ou seja, é uma dor que entra ali em loop, não é? Porque percebemos que a causa da dor é a nossa e se traz-nos mais dor, porventura ainda traz mais dor. Por isso, perceber que as almas do purgatório reconhecem que a causa, a razão de ser desse sofrimento são eles próprios. Aliás, analogamente, isso é uma coisa que nós próprios experimentamos na nossa vida aqui na Terra, não é? Que estupidez, porque é que fui fazer aquilo? Agora a vida está estragada, agora não amei, agora é fácil nós percebermos essa dor, não é? Sim, quem inventou isto não foi porque já esteve no purgatório, foi exatamente porque faz esta experiência de conversão e de transformação da vida, e como isso também traz tanta dor e contrição, né? Pronto, depois no segundo dia discorre sobre que uma das causas de sofrimento também é recordar o tempo que perderam durante a sua vida, durante o qual podiam ter adquirido maiores méritos para o céu, e pronto, e a consciência que essa perda de tempo é irreparável, não é? Por isso, quando a vida termina também o tempo de merecer, não é? Esse merecer, como quem diz, de escolher o céu. Por isso, recordar o tempo que perdemos durante a vida. Sim, merecer no sentido de aplicar os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo à nossa vida. Portanto, associarmos a essa paixão de Jesus e aplicar a nós, no fundo, a nós e aos outros também. Podemos aplicar isso pela vida como nós correspondemos. Não é merecerem no sentido de que eu fiz uma coisa muito boa, portanto ganho um prémio. Sim. Não, é aplicar, deixar que a paixão tome posse da minha vida e faça-me, no fundo, tomar parte também dos seus frutos. Depois, a terceira consideração é a consideração dos pecados que não estão expiados. Ou seja, acontece muitas vezes pessoas às vezes com 20, 30, 50, 70, 80 anos, dizer bolas, de facto eu não tinha consciência quando era miúdo dos pecados que fazia. Ou seja, eu hoje,
com a consciência que tenho, de facto era uma parvoíce aquilo que eu dizia, aquilo que eu pensava, aquilo que eu fazia. Eu achava que não era mal nenhum. Se calhar até conversava assim rapidamente para despachar, mas não tinha noção do mal que estava a fazer. E pronto, e no purgatório vão-se entender claramente o peso, a culpa desses pecados, não é? Por isso esse sofrimento que traz, finalmente tomar consciência de coisas que se calhar viveram sempre como se não fosse mal, nem sequer tinham consciência disso, ou nem quiseram ter consciência disso, mas que agora no purgatório têm, e como é óbvio, consciência do pecado traz contrição, traz arrependimento, traz sofrimento. Depois o outro apontamento é que no purgatório tem o pensamento que durante a vida desgostaram com as suas culpas aquele Deus a quem tanto amam. Por isso perceber que nós como igreja somos esposa de Cristo, por isso temos este vínculo de comunhão, né, de amor, de pertença, e ver como pelos pecados, pelas culpas, desgostaram, ou seja, foram infiéis àquele que tanto amam e de quem são tão amados, não é? Depois, outra causa de sofrimento é o terem de sofrer, né? Esses ardores, né? Do fogo abrasador que purifica, sem saber quando terão fim os seus sofrimentos. Ou seja, não existe lá um relógio, não se está a ver o corpo a regenerar, a purificar, e por isso é não saber se até ao fim dos tempos ou se é mais uma semana ou um mês. Por isso também traz sofrimento, saber quando é que esse purgatório acabará para eles. Há uma esperança de que há de acabar bem, não é? Nós sabemos isso, mas aquela não saber se já está quase ou se ainda falta mais uma eternidade, traz esse sofrimento. Depois, é uma coisa, quem fez isto medita muito bem naquilo que é a dimensão e a vida espiritual. Ou seja, ele a dizer, quanto mais sentem a consolação que recebem por causa dos frutos da oração de toda a Igreja, quanto mais sentem a consolação dos méritos da celebração da Eucaristia e da oração e da prática da caridade, mais os atormenta o pensamento de não corresponderem durante a vida a estes grandes benefícios. Ou seja, aquela consciência de que pela missa aplicada para a salvação das almas do purgatório, elas sentem de facto, elas veem como isso acontece, então tomarem consciência que podiam ter feito isso durante a vida. Ou seja, a Jacinta, quando Nossa Senhora lhe fez ver, né, as almas no inferno, tomou como seu propósito de vida oferecer-se continuamente para que todas as almas fossem para o céu. E por isso, os que estão no purgatório, percebendo e sentindo na sua carne gloriosa os méritos, os efeitos da oração, nomeadamente a participação da missa e a prática da caridade, então ficam tristes por não terem vivido isso aqui na Terra, ou seja, não terem ido à missa para bem dos outros, não terem praticado o bem para bem dos outros. Pronto, já estamos no 7º dia da novena, e é um bocadinho isso, ou seja, não apenas no Santíssimo Sacramento, ou seja, no altar da Eucaristia, mas também os benefícios particulares que receberam por serem batizados, por receberem a fé, por celebrarem todos os outros sacramentos, e pronto, e vivendo todos esses favores, vivendo todas essas graças, não corresponderam a Deus, por isso receberam um grande tesouro e não o fizeram crescer, não o sustentaram. Depois também ainda na mesma linha, reconhecer o quão de bom Deus foi fazendo ao longo da vida, mesmo quando foram infiéis, mesmo quando fomos infiéis, mesmo quando às vezes até cortámos a relação com Deus, Ele não nos abandonou e por isso deu-nos graças contínuas da sua misericórdia para não nos perdermos. E na altura não demos valor ou não reconhecemos essa ação da misericórdia de Deus. E por fim, a maior das dores, de facto, é estar no purgatório. É poder estar no céu
a contemplar divinamente, né, ou eternamente o rosto de Deus, e não estão. E por isso esse tempo nunca mais chega. Por isso aqui esta novena dá para entender um bocadinho e dá para supor e para projetar um bocadinho aquilo que são os sofrimentos. Ou seja, a gente pensa sofrimentos, estão ali numas chamas que não são muito intensas, não é bem um inferno, mas anda lá perto. Mas este sofrimento, não é, de reconhecer as culpas, os pecados, a consequência dessas faltas, e pronto, e reparar tudo isso causa sempre essa dor. Por isso nós podemos e devemos rezar e aplicar a nossa ação, a nossa vida com exercícios de penitência e de piedade para antecipar, não é, a salvação de todas estas almas do purgatório. Em especial na missa, no terço, nas orações que fazemos, entregarem-se. Olha, vou rezar agora por minha avó, agora rezar por aquela alma esquecida, não é? Às vezes falta alguém que seja aquele samaritano que no fundo ajuda quem está a passar e que vê meio morto ou que vê já morto, mas a precisar de ajuda de alguém que no fundo também com a sua oração eu tempos a tempos é exatamente rezar por aquilo que fazemos no terço, não é? Particularmente por aqueles que mais necessitarem, mais precisarem. Ou seja, Deus é que sabe, por isso que aplica essa oração naqueles que mais precisam, nomeadamente quem não tem ninguém que reze por, não é? E às vezes existe, às vezes uma avó, um avô que criou o melhor que podia, que sabia, os seus filhos e os seus netos, mas que de facto não rezam, nem acreditam na ressurreição, e por isso e às vezes são esquecidos, não é? Ou aqueles que viveram como órfãos ou viveram sozinhos a vida toda e que se calhar ninguém se recorda deles. Por isso rezamos por todos, acreditamos na comunhão dos santos, e por isso a nossa vida, a nossa intercessão, a nossa oração tem estes efeitos, com certeza. Sim. Então, e mais alguma coisa? Queres também aflorar sobre estas almas do purgatório? Não? É rezarmos e ir para a frente. É engraçado que na igreja tradicionalmente havia sempre a Irmandade das Almas, não é? E tinha o altar das almas, que é aqui o nosso altar de São Miguel, que tinham como obrigação a Irmandade das Almas mandar rezar missas, não é? Por todas as almas do purgatório. Faziam isso todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, já não me lembro, mas a sua obrigação era esta particular atenção a rezar pela salvação daqueles que estavam no purgatório. Nós já não temos essas irmandades, mas somos todos uma grande irmandade e que devemos rezar assim uns pelos outros. Sim. E é para terminar já? Fazemos a terceira parte, ou seja, falámos um bocadinho do céu, falámos do purgatório, então agora voltamos um bocadinho aqui para a transição da terra lá para o purgatório ou para o céu. A ordem das Ezequias. Sim, nós já falámos às vezes isso, de vez em quando até na nossa conversa aqui do podcast falamos um bocadinho dos funerais que temos ou que deixamos de ter, e ver como há funerais que se celebram assim, outros funerais que se celebram assado. Agora também, pelo menos aqui na nossa região, assim, na região da Grande Lisboa, mais de 50% dos funerais que são feitos com a cremação e não com a sepultura, e ver quais é que são os desafios que isso traz à nossa fé e à forma como nós acreditamos na vida eterna, na ressurreição da carne, e por isso, e às vezes depois também como viver esses ritos. E ultimamente nós temos celebrado de tudo. Ou seja, no outro dia celebrei o funeral numa casa de família. Outras vezes foi só no cemitério, outras vezes é com muita gente, com pouca gente. Às vezes aquela coisa das agências funerárias que vêm aqui para fazer os funerais e que nos pedem sempre missa, e que nós já temos assim um código para ver se é missa ou se não é missa, como é que se celebra, como é que não se celebra. Então era um bocadinho engraçado. Sim, falar que no fundo é uma coisa que nos vai afetar a todos também. Claro. Claro. E às vezes não sabemos como fazer. E não sabemos como, portanto é bom falar disto de vez em quando, porque depois quando chega, pelo menos sabemos o que é. Sim. O que fazer, não sermos completamente apanhados desprevenidos, o que é que se pode estar à espera ou não esperar quando isto acontece. Às vezes temos mais familiaridade de funerais de pais de amigos ou avós de amigos onde nós vamos, mas no fundo também saber o que é suposto, ou o que é que se pode esperar, ou o que é que a Igreja nos propõe neste tipo de momentos, como
momentos também de celebração por um lado e de encomendação a Deus também de uma forma concreta, que é sobretudo isso, não é? Quando falamos das Ezequias. Pronto, falar um bocadinho disto. Sim, então o primeiro momento das Ezequias, que tantas vezes é descurado, é o chamado velório. Sim. O velório é como se fosse a vigília antes da sepultura, antes da encomendação e sepultura. É muito comum, e eu há uns dias, há umas semanas, fui a um velório também da mãe de um amigo meu, e pronto, e o velório foi sobretudo estarmos na conversa uns com os outros e conversarmos sobre com certeza sobre a mãe, sobre como é que tinha acontecido, como é que se sentiam os filhos e os netos, e por isso estávamos lá, e de facto aquilo ajuda a família, os mais próximos, a não passar se calhar por pensamentos tão tristes, ou pela experiência da solidão que acontece sempre no momento da morte, e não estarmos sozinhos, né, assim, numa zona assim escura. E por isso é bom esse sinal que estamos todos reunidos em família, com amigos, mas estamos em vigília, estamos em oração, estamos a rezar por um lado, para a salvação daquele que partiu, e que desde logo podemos rezar, não é, para a antecipação do céu, ou seja, para que o purgatório seja breve, mas também para nós que aqui estamos, não é, a viver aquilo que é mais certo na vida, e que traz-nos sempre assim tantas dificuldades e tantas perguntas, e às vezes tantas revoltas e raivas. De fazê-lo no fundo em comunhão com Deus. Não é? Exatamente. E no velório nós podemos rezar, podemos e devemos rezar, não é? Aquilo que é a oração mais comum da igreja, o rosário. Podemos rezar aquilo que também é a oração mais oficial da igreja, na liturgia das horas. Podemos rezar aquela que é a oração mais importante da igreja, que é a Eucaristia. Por isso, cuidar do velório, cuidar que esse espaço de vigília seja um espaço com certeza familiar, ou seja, de não estarmos sozinhos, de estarmos juntos. Porventura, às vezes até é nos funerais que nós mais nos juntamos, porque não há nada mais importante do que um funeral, porque é naquele dia, não pode ser adiado, não impõe-se a tudo, não é? E é importante, e é grave, por isso muitas vezes nos funerais encontramos familiares ou amigos que só víamos por telemóvel, não é? Por isso também é importante este lado humano, este lado familiar, mas não deve ser nunca um motivo para não ver descurar a parte, no fundo, da oração. A essência do velório é a oração. Sim, eu lembro da minha mãe e das minhas tias, pertenciam a um grupo que o senhor prior lá na altura organizou, que eram o grupo das testemunhas da ressurreição. Então, era sobretudo mulheres, ou seja, era um bocadinho aquela coisa da Maria Madalena, não é? Que tinha ido de manhãzinha ao sepulcro e depois voltou para testemunhar a ressurreição. Então, o que é que esse grupo fazia? Sempre que havia, imagina, a minha mãe era à quarta-feira, por isso sempre que havia um funeral à quarta-feira, a minha mãe e outra, não sei se era a Mariazinha, eram sempre pares, não era? Pares de senhoras. Então a senhora lá do cartório ligavam para as testemunhas da ressurreição, ou mensageiros da ressurreição, não era testemunhas, mensageiros da ressurreição, falava para elas a dizer, hoje há velório. Então o que é que a minha mãe fazia? Depois de jantar, ia até à igreja, até a capela mortuária, apresentava-se e perguntava se a família queria rezar ou queria que rezassem. E era engraçado, ou seja, não falava disto sempre com a minha mãe, até porque era muito comum ela sair, e a gente já sabia onde é que ia, mas às vezes perguntava, e sempre que perguntava como é que tinha sido, o que é que tinha feito, a minha mãe me dizia, chegava lá, perguntava se queria que se rezassem ou não, se eles dissessem que sim, nós pegávamos no livrinho, e rezávamos, e as pessoas todas rezavam que não, e rezavam connosco. Se dissessem que não, a gente sentava-se lá um cantinho, pegávamos no livrinho e rezávamos nós. Ou seja, acontecesse o que acontecesse, não é? Havia sempre a oração pelos defuntos, ou mais comunitária, e haver assim um gatilho, no bom sentido, exterior, que potenciava aquilo que era a oração, não é? Às vezes as pessoas estão meio desorientadas, o que é que as pessoas Sim, exatamente. Depois tudo isto que estamos a falar não é para apontar o dedo a ninguém. Nada. É só também para ajudar a viver estes momentos da melhor forma, porque as pessoas às vezes estão mesmo só desfeitas, perderam alguém muito próximo e esse tipo de coisas, como fazia com a sua mãe, ajudam a dar uma orientação, não é? A viver isto aqui com outro sentido. Às vezes falta aquela, de vez em quando também há aquelas nas famílias, há sempre aquela que
que é a mais chatinha, que põe toda a gente a rezar, não é? Sim. E às vezes acontece, quando nós vamos aos velórios, quando vamos celebrar a missa, e há sempre lá alguém que põe toda a gente a rezar o terço, se querem falar, vão lá para fora, não ficam aqui na capela, que aqui está um espaço de oração. E bem, pronto. O primeiro momento das exéquias cristãs é o velório. Sim. Depois, o segundo momento é a celebração litúrgica, que pode ser com missa ou sem missa. Às vezes, Senhor Padre, eu pedi missa porque a minha mãezinha ou a minha avózinha ia todos os dias à missa. E eu respondo sempre, pois, mas ela já está no banquete celeste, já está na missa eterna, por isso nós é que estamos aqui a rezar a missa, não é ela. Por isso somos nós que estamos a oferecer este sacramento para bem dela. Se nós não vamos à missa, não vamos celebrar a missa. Por isso, o que faz, não é? O que decide se há missa ou não há missa é a comunidade que se reúne para celebrar a missa. Por isso, se é uma comunidade de não batizados ou de não praticantes que não sabem o que estão a fazer, em princípio não devemos celebrar a missa, devemos celebrar apenas a celebração da palavra, que tem também uma parte do alimento, que é a palavra de Deus. E isto não quer dizer que não se celebra a missa por aquela pessoa. Claro, exemplo, que se celebra, então nós celebramos sempre. Havia uma paróquia em que eu lembro que o senhor padre fazia todas as segundas-feiras, rezava pelos defuntos da semana anterior. Portanto, no fundo... Nós também podemos fazer uma coisa parecida. Nós devemos, por acaso, basta dizer aqui, basta dar uma indicação aqui ao cartório, que todos os dias dos funerais ponham na missa da tarde essa intenção também, que é para todos termos missa... Por acaso, oferecida pelas pessoas que foram assim. Tomamos aqui uma decisão, pode ser? Vamos dizer isso? Pronto, é fácil. É facílimo. Então pronto, então a partir de agora está confirmadíssimo que aqui na paróquia, no dia do funeral, a missa vai ser sempre aplicada por essa pessoa ou por essas pessoas de quem nós fazemos o funeral. Mas pronto, mas tem então a celebração, ou a celebração da palavra ou a celebração da Eucaristia. A celebração da palavra tem como bloco principal a palavra de Deus, e depois a oração dos fiéis, o Pai Nosso, assim, uma oração mais tranquila, mais pequenina. Devemos ter sempre cuidado, ou seja, havia assim, aqueles das agências funerárias mais antigos, né? Havia, acho que era o Sr. Rocha, nos dei a dizer ao Sr. Padre, eu já sei as homilias todas do Padre Luís, que eu já fui a tantos funerais dele, ele já fez tantas vezes, eu já ouvi tantas vezes, ele já sabia de cor a leitura do Evangelho, já sabia de cor a homilia que fazia, já sabia de cor a oração dos fiéis, não é? E de facto quem faz 3, 4, 5 funerais por dia habitualmente e sempre com a mesma agência, não é? Não faz sempre o mesmo Evangelho, mas às vezes há assim aqueles que... Por isso nós devemos ter muito cuidado, não é? Porque a palavra de Deus, isso nota-se, não é? Eu no outro dia... Só posso falar dos funerais é que vou, não é? Por isso, se calhar tu também podes dizer a mesma coisa. No outro dia fui estava num funeral e eu acho que contei aqui no coisa, então tinha uma bandeira do PCP na urna, quando eu cheguei, pronto, e já não fui a tempo de dizer que não devia haver assim, símbolos político-partidários. Sim, que a Igreja Universal não se identifica com nenhum partido, mas pronto, mas estávamos numa capelinha pequenininha, percebi que eram todos também do mesmo partido, da mesma cor, e eu pensei, o que é que eu vou fazer? Pronto. Missa não havia de certeza, até porque eles nem o sinal da cruz faziam, a maior parte. Mas depois lá peguei no Evangelho e pronto, e usei o Evangelho de acordo com aquilo que eu pensava que era a perspectiva das pessoas, que era o que as pessoas estavam a sentir. E no final eram para aí 2 ou 3, que na prática era 50% das pessoas estavam na capela a dizer o senhor padre, o senhor doutor foi muito eloquente nas suas palavras. Pronto, foi assim o elogio que eu ouvi dos nossos camaradas. Como quer dizer, nós devemos usar também a palavra de Deus, né, e a pequena homilia para ajudar as pessoas, porque as nossas palavras é a vida, faz parte, né? Temos que nos aguentar, está melhor agora. Ou seja, estas nossas palavras estão repetidas e sentidas às vezes, não resolvem nada, só a palavra de Deus é que salva. Por isso, sermos capazes de a propor e de a traduzir e de a explicar e de a trazer também ao nosso coração é fundamental. Pronto, então temos este segundo bloco que é a liturgia propriamente dita, palavra ou Eucaristia. Podemos e devemos escolher as leituras, que há muitas, há variadíssimas, não é? As orações dos fiéis e tudo mais. E depois no final da celebração litúrgica existe a chamada oração da última encomendação e a despedida. Por isso, a oração de encomendação e última despedida, já não sei. E é o que nós fazemos no final, ou seja, rezamos. Aqui pode haver, nesta parte já fora do corpo da liturgia propriamente dita, da celebração da missa, no final da missa,
Há aqui um momento em que pode haver aquelas palavras de despedida, de ação de graças, pelo exemplo, pela importância da pessoa, do defunto, por aquilo que nós aprendemos com ele. Ou seja, pode haver aqui um conjunto de palavras ou até de outras manifestações, não é? De elogio fúnebre, mas não é o coração da liturgia das Ezequias, não é o elogio fúnebre, mas é o anúncio da ressurreição. E aliás, mesmo isso aí o centro é no fundo agradecer o Exatamente. acompanhamento que as pessoas fizeram. É mais nesse tom de agradecimento que propriamente fazer um elogio. Claro. E é reconhecer as graças que não só o defunto recebeu, como nós recebemos através do defunto. E pronto, depois a oração de despedida. Depois, existe o hábito em algumas localidades e essa possibilidade de fazer a romaria ao cemitério, de fazer a procissão ao cemitério, por isso há sempre um cortejo fúnebre. É o que eles chamam o funeral, só, não é? O funeral. O funeral é o cortejo fúnebre, sim. Isso é que é o funeral para eles. Nós aqui, às vezes é difícil, mas mesmo assim tentamos manter ali um mini cortejo. Era mais comum, quando eu cheguei cá, foi uma das coisas que mais me espantava. Quando saímos ali das Fontainhas, era 100% das vezes que eu fiz o funeral, os carros paravam. Sim. Os carros da rua, da estrada, paravam e saía o funeral, às vezes com 10, 15, 20, 30 carros. Ninguém buzinava, ninguém fazia nada. Ou seja, às vezes até se os mais velhinhos a tirar o chapéu que tivessem, não é? Mas havia esse cuidado, essa delicadeza. Mesmo quando íamos ali por algumas ruas, as pessoas estavam sentadas no café e tudo, e havia ali qualquer coisa, não é? Havia uns que faziam o sinal da cruz, outros deixavam de beber o café. Hoje já começa a haver mais buzinas, já começa a haver mais... Mas pronto, mas há o cortejo fúnebre. E depois, das duas uma, ou vai para a sepultura ou vai à cremação. Indo para a sepultura, nós acompanhamos até ao cemitério e fazemos a bênção da sepultura, recordando também a sepultura de Jesus e saber que é o lugar também da ressurreição. Se vai para a cremação, nós recordamos daquilo que é a criação do género humano, do pó da terra, e voltando à terra. Qual é que é a diferença? É que a cremação não é o último lugar da matéria, porque depois, no dia a seguir, ou umas horas a seguir, a família recebe numa urna os restos mortais. Enquanto na sepultura os restos mortais vão numa forma que ainda é corpórea, ou seja, que ainda é visível do corpo, dentro de um caixão maior, não é? Mas também tem os restos mortais nas cinzas dos ossos, naquela pequena urna. E por isso existem duas possibilidades. Nós cá em Portugal, pelo menos comigo ou connosco, não temos assim muito hábito. Uma é celebrar diante desses restos mortais, que é a urna das cinzas, fazer outra vez pelo menos é o que está no ritual, fazer uma celebração, não apenas antes da cremação, mas depois da cremação. Isso não é muito habitual, mas pelo menos fazermos a oração da sepultura, ou seja, do acompanharmos ao cemitério, ou ao último lugar onde ficam estes restos mortais. Benzer, se for um sítio assim. Exatamente. Sim. Ou no jazigo de família, que pode ficar junto de outros familiares. Por isso é muito importante este processo do princípio ao fim, desde o velório até deixarmos esses restos mortais num sítio digno, num sítio próprio, exclusivo, num sítio que traga também este anúncio, né, da nossa morte e da nossa ressurreição. E todos estes passos podem e devem ser acompanhados por um ministro da Igreja. E graças a Deus nós procuramos fazer o melhor possível isso. E que na prática também aquilo que há de oferta destes sítios é o cemitério ou então uma capela própria onde se deixam também as cinzas, não é? Sim, existe o chamado columbário. Nós já tivemos um programa só sobre isso, ou mais indicado sobre essa parte da cremação. Creio que já falámos sobre isso, sim. Sim, mas pode ser no cemitério. Todos os cemitérios agora existem, ou mesmo os columbários, ou existem aqueles gavetões onde são próprios disso, ou havendo, como é que se diz, sepulturas de família perpétuas, não é? Também pode ir para lá. E tudo isto, uma questão também de antropologia cristã, não é? O facto de nós sermos corpo e alma e de os nossos restos mortais também um dia, não sabemos bem como, não é? Mas vão também, quando Cristo voltar, também vão voltar à vida incorruptível, não é? Vai ser um corpo glorioso que daí vem.
mas que é o mesmo corpo, não é? O mesmo corpo, a mesma matéria transformada, transfigurada, mas daí não espalharmos, daí não mandarmos para onde quer que seja, porque de facto tem uma dignidade própria e vão voltar a ter vida. Não é? Claro que não sabemos bem o processo como, é um milagre, mas é o corpo glorioso que vem daí. Sim, o que a gente sabe do céu é o que a gente sabe de Jesus. Sim. E o que a gente sabe de Jesus é que o corpo glorioso tem, por um lado, as marcas da paixão, por isso é o mesmo, e tem os mesmos gestos, tem a mesma memória, não é? Tem a mesma intuação, se quisermos, de voz, ou seja, ele foi reconhecido, não com os olhos, mas foi reconhecido pela fé, mas por outro lado é de facto glorioso, ou seja, não havia barreiras nas paredes, não é? As paredes não eram barreiras, ele próprio tinha uma forma diferente, ou seja, eles não o reconheceram com os olhos, e ele próprio subiu ao céu. Por isso, o que nós sabemos da nossa ressurreição só o podemos saber a partir da ressurreição de Jesus. Sim. E por isso, até a prova em contrário, o nosso anúncio da ressurreição da carne na vida eterna é olhando para a ressurreição de Jesus. Sim. Tem a ter as nossas marcas, a marca da nossa vida, mas é um corpo diferente. É um pouco, por isso é que a gente chama o corpo glorioso. Mas não é outro corpo. É o mesmo. É o mesmo transformado. Por isso o sepulcro está vazio. No outro dia estava aqui naqueles batismos da sexta-feira, porque o sábado estava ocupado, então era uma criança já mais crescidota. Então estava a perguntar ao padre, não fui eu, era o padre, aquele padre irlandês que veio cá fazer o casamento. Então, como é que era? Já não sei qual é. É por causa da guerra em Israel. A dizer, então se eles mandarem muitas bombas e escavarem muito, muito fundo, vão descobrir o corpo de Jesus. Porque ele, como morreu há muitos anos, há 2000 anos, então ele está lá mesmo enterrado, mesmo lá muito baixo. Então ele lá, por isso é que ele foi batizado, não é? Ainda não tem fé. Mas depois o padre lá lhe explicou, não, porque o sepulcro já está descoberto e está vazio, porque Jesus já está vivo e ressuscitou. E ele ficou assim de olhos abertos, sem perceber logo a história toda, mas não contestou. E pronto, e nós acreditamos em Jesus e a partir de Jesus acreditamos naquilo que ele nos quer oferecer. Sim, deste processo todo, o que é que uma família ou alguém que está a tratar de um funeral tem de se preocupar assim propriamente? Ou seja, o que é que tem de preparar ele mesmo, não é? A nível litúrgico, a nível eclesial, eu quando acontece assim com algumas pessoas, e eu ultimamente até estive numa situação próxima também assim, tive com uma família aqui da paróquia, imediatamente depois da pessoa ter falecido lá em casa, e perguntaram-me isso tudo. Então, agora o que é para fazer? E eu disse, olha, falo com uma agência funerária. Porque a agência funerária são principalmente aqueles mais bem educadinhos no bom sentido, estou a brincar, não é? São todos. Mas sabem o que é preciso tratar em termos de papeladas. Sim. Porque é preciso dizer a toda a gente que morreu, é preciso também que medicamente, que legalmente seja uma morte natural e não outra coisa qualquer. Por isso, eles sabem as coisas todas para que se possa tratar oficialmente, não é, do processo, e depois sabem as coisas todas também da sepultura, da segurança social, das heranças, tudo e mais alguma coisa. Por isso, tudo o que é preciso tratar de papeladas é bom com a agência funerária. E a agência funerária também, sabendo da intenção da família, sabe como tratar tudo em relação com a igreja, em relação também com o cemitério ou com o crematório. Por isso, tudo o que é preciso tratar, o ideal é falarem com uma agência funerária próxima da vossa confiança, ou não sei, são todos bons, uns melhores que outros, mas todos fazem bem o seu serviço e sabem fazer as coisas todas direitinhas. Mas depois, a nível litúrgico e espiritual, eu diria preparar a celebração. No velório, eu acho que é fácil rezar o terço, mas podem rezar outras coisas que tais. Porventura, se a família está habituada a ir à missa, a ver se conseguem organizar num horário em que um senhor padre possa participar também na missa, e pronto, fazem como ponto fulcral, fundamental do velório a missa. Depois escolherem bem as leituras do dia da sepultura, do dia do funeral propriamente dito. Porventura encontrarem alguém que os ajuda a cantar, porque às vezes também ouvirmos a música ajuda-nos a rezar. E depois não se esqueçam se é cremação, saber onde é que vão pôr as cinzas, e pedir também ao sacerdote que o acompanhe, combinar um dia e uma hora e um local. E às vezes
as pessoas põem as cinzas no cemitério da terra, ou seja, na terra dos pais ou na terra dos avós, e por isso eu digo sempre, falem com o período de lá, ou seja, não falem apenas com o senhor do cemitério, falem com o senhor período de lá, a ver se ele vos pode acompanhar e fazer lá as últimas orações. E depois também acho que já é habitual a missa de sétimo dia, de 30º dia, de primeiro aniversário. São assim as 3 missas que a Igreja nos propõe fazer para rezarmos pelos nossos defuntos. E depois, como é óbvio, depois há muitos hábitos. Há assim aquelas famílias que gostam de celebrar 30 missas seguidas, de 30 dias seguidos pelo defunto. Há outros que rezam em cada dia do mês dos defuntos. Há outras pessoas que celebram no dia em que a pessoa nasceu e em que a pessoa morreu, 2 vezes por ano. Por isso é importante nós rezarmos, né, pelas almas do purgatório, rezarmos pelos nossos defuntos. Nós não sabemos se já estão no céu ou não estão no céu. Não há tempo, não é? No céu é tudo eterno, mas aqui no tempo, se calhar, nós podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, não é? para ajudarmos. Sim. E bem, já foi um programa longo, é? Mais um. Sempre que sou eu a falar, passa a 1 hora. Então podem enviar sugestões ou feedback ou dúvidas que tenham nestes temas e outros para podcast@paroquiadecascais.org. Deixem os vossos comentários como quiserem e continuamos este caminho ao longo do mês de novembro e vamos a isso. Bora lá. Vamos